Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa noite de reflexão do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Para iniciarmos, a lição de número 46, intitulada Na Cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira a muitos. Estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era a extrema perda. Caíra todavia na cruz, sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no falso triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o triunfo da eterna ressurreição. Com essa linda reflexão, relembrando a estada do Mestre aqui na Terra, entre nós, tão incompreendido, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, buscando no entendimento das lições que o Cristo nos trouxe, modificar diariamente o nosso modo de agir, lembrando-nos sempre que somos espíritos, passando por uma experiência transitória na matéria. Que saibamos, Pai, aproveitar as oportunidades, aproveitar os ensinamentos que nos foram legados e tantos esclarecimentos que a doutrina pode nos trazer, pode nos oferecer, para alavancarmos a grande tarefa do nosso autoburilamento. Que Jesus seja para cada um de nós o guia, o mestre a ensinar-nos as boas lições. Que tenhamos olhos de ver, que tenhamos ouvido de ouvir e aproveitar estas lições. Que Dr. Bezerra esteja conosco mais uma noite, esteja intuindo a nossa querida palestrante, para que a sua palavra possa falar aos nossos corações e auxiliar-nos em nossa jornada. Que Jesus, então, nos ampare, nos proteja e nos ilumine sempre os passos. Que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra para a Roseni, que falará para nós do capítulo 4 do Evangelho, na nossa continuidade a esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria muito grande a gente poder compartilhar esse estudo com vocês.
Eu que amo falar sobre o Espiritismo, sobre os ensinamentos espíritas, né? Porque eu acho que sempre, qualquer diálogo que se aborde a temática espírita tem muito a acrescentar nas nossas vidas, tem muito para ensinar para a gente. E é graças a esse conhecimento que o Espiritismo dá para a gente que a gente supera muita coisa, que a gente vence muita dificuldade, que a gente passa por cima de situações difíceis com fé, com serenidade. Essa sustentação o Espiritismo dá para a gente. Então, nós vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema, ele nos leva a refletir sobre 2 pontos. O primeiro seria o que vem a ser o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com o reino de Deus? Porque não é só o nascer de novo, né? Nós necessitamos entender que reino de Deus é esse que eu necessito nascer de novo para alcançar. Nos evangelhos existem 4 parábolas que falam, 7 parábolas que fazem comparações sobre o que vem a ser o reino de Deus. A primeira parábola, Jesus compara o reino de Deus com a parábola do semeador, onde as sementes são jogadas em diversos tipos de solo. Tem um solo que é pura pedra, tem um solo que é abafado de espinhos, tem aquelas sementes que são jogadas à beira da estrada, né? Mas tem aquele solo bom, onde as sementes caem, germinam, crescem e dão frutos. Esta é uma das comparações que Jesus faz com o reino de Deus. Outra parábola é a do joio, a parábola do joio e do trigo, em que havia um campo lindíssimo, todo plantado de trigo. Mas durante a noite veio alguém, uma espécie de inimigo, um vizinho invejoso talvez, e semeou no meio do trigo o joio. Olha que maldade ele fez. E a maldade é muito grande, porque o joio ele é semelhante ao trigo. Aquele joio semeado no meio do trigo, ele aumentaria o trabalho de quem tinha que colher, porque ele teria que esperar o joio crescer lado a lado com o trigo para poder diferenciar um do outro e fazer ali depois a seleção. A terceira parábola que Jesus usa para nos orientar a respeito do reino de Deus é a parábola do grão de mostarda, onde o menor grão se transforma na maior das hortaliças. Quer dizer que basta um começo, basta um princípio para que aquilo possa se expandir, possa crescer. Mas aí Jesus se utiliza também da parábola do fermento, onde uma única porção de fermento é acrescentada a 3 porções de farinha. E aquela única porção de fermento, ela é capaz de fermentar, de aumentar aquelas 3 porções de farinha. O reino de Deus faz isso. Jesus compara também o reino de Deus na parábola do tesouro escondido em um campo, onde o homem, trabalhando naquele campo, descobriu ali, enterrado, escondido, um tesouro de grande valor. Ele voltou a esconder aquele tesouro, saiu, vendeu tudo o que ele tinha, todos os seus bens, para poder investir naquele terreno onde havia aquele tesouro de muito maior valor do que os bens que ele possuía. Tem também uma outra parábola que é semelhante a essa, que é a do negociante de pérolas. Ele trabalhava vendendo pérolas, mas um dia ele encontrou a pérola mais valiosa que ele já havia visto. Uma pérola de valor inestimável. Então, ele vendeu todas as outras que ele possuía para poder adquirir aquela
que era verdadeiramente a maior de todas. Enfim, Jesus nos fala sobre a parábola da rede que é lançada ao mar pelos pescadores, que necessitam ali, que desejam ali pescar peixes, que sejam aqueles grandes, aqueles que são valiosos para o comércio. Mas quando se lança a rede, não vem só os peixes valiosos, vem vários tipos de peixes. Então a rede vem cheia, mas os pescadores necessitam separar os peixes que são bons para o comércio daqueles que não são. Então, nessas 7 parábolas, o que há de comum em todas elas é que o reino de Deus, ele necessita do esforço, do empenho de cada um para a sua conquista. Não basta achar, é necessário que você o veja como algo valioso. É necessário que a gente entenda que o reino de Deus é uma conquista, a maior de todas as nossas conquistas, mas ela necessita de trabalho, de dedicação, de empenho. Não se consegue, não se conquista o reino de Deus, de que Jesus tanto falava, com pouco esforço. É um esforço árduo, contínuo, depende da nossa vontade, da nossa força de vontade, da nossa perseverança. Mas além dessas palavras, o reino de Deus é mencionado em um total de 122 vezes no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, quando Jesus foi preso e foi conduzido à presença de Pôncio Pilatos. Então Pôncio Pilatos indagou a ele sobre o seu reino. Você não é rei? Você que diz que é rei? E Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer aí é que o reino a que ele se referia não era um reino físico, não era um reino de construção material, porque não era desse mundo. E esse mundo é um mundo material. Em outra oportunidade, Jesus afirmou que o reino de Deus não viria com aparências externas. E é interessante a gente pensar em cada uma dessas falas de Jesus, porque elas são muito significativas, mas é necessário que a gente se desdobre sobre elas e busque compreender. O reino de Deus, se ele não vem com aparências externas, é porque a construção dele é íntima, é interna, é no íntimo, na alma, no âmago do ser. Jesus afirma também que nós deveríamos primeiro buscar o reino de Deus. Que a partir dessa busca, a partir do momento que nos dedicássemos a conquistar o reino de Deus, todas as outras coisas seriam acrescentadas. E o que ele quis dizer para nós é que essa é a maior de todas as nossas conquistas. O reino de Deus em nós é a maior de todas as nossas conquistas, incomparável com qualquer outra conquista. Porque a partir do momento que conquistarmos o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus nos ensina que, muito embora possa depender dos nossos esforços pessoais, da nossa abnegação, a conquista do reino de Deus, ela é uma ascensão espiritual. Ela é um momento em que nós vamos crescer espiritualmente, acima do que é material. Porque crescer materialmente, crescer aqui é muito fácil. A gente trabalha, a gente junta um dinheiro, a gente conquista uma coisa, conquista outra. Mas essa ascensão espiritual, ela é mais difícil. Principalmente quando a gente se permite seduzir pelas conquistas materiais, Então, o que Jesus nos diz é que essa conquista espiritual é que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Nada supera
a felicidade que o despertar, o construir do reino de Deus dentro de nós vai nos proporcionar. Mas essa mesma vida física que a gente vive aqui, que nos possibilita, vencer esses desafios que vão nos permitir encontrar o reino de Deus ou construir esse reino em nós, ela dificulta para a gente também a viagem. São tantos empecilhos, são tantas lutas, são tantas coisas que a gente acaba se distraindo do objetivo da vida, que é a evolução moral, que é o progresso moral. Mas, na verdade, é porque as nossas distrações fazem parte das nossas fraquezas. Porque é isso o que nos distrai. O objetivo é nos fortalecer, não é para nos desviar. Mas a gente acaba desviando do caminho com aquilo que foi colocado para nos fortalecer. E às vezes a gente arranja tanta queixa, tanta reclamação de coisas que estão ali para nos fortalecer, porque o nosso olhar é um olhar pequeno, é um olhar apressado, é um olhar materialista. A gente esquece que nós somos seres espirituais. E como seres espirituais imortais, E é com base nesse conhecimento, dessas dificuldades nossas, dessa fragilidade nossa em conseguir construir em nós essa relação íntima com Deus, essa relação de confiança, de entrega, foi pensando nisso e entendendo isso que Jesus nos ensinou que não é possível vencer essa guerra apenas em uma batalha. Não é. A gente necessita, como nos exemplos das parábolas, nós necessitamos trazer essa semente para nós, plantar, adubar, aguar, trabalhar, cuidar, proteger do sol, do excesso de chuva, até que essa semente venha a germinar em nós. E aí, a partir dessa germinação, a gente começa a construir esse reino de Deus em nós. Mas será que uma conquista tão grande dessa é possível apenas com essa vinda aqui? Vamos pensar que nós não vivemos outras encarnações antes dessa, que nós estamos vivendo só essa aqui. Será que hoje nós somos capazes de afirmar para nós mesmos, intimamente, eu construí em mim o reino de Deus? Será? Será que não há em nós nada contrário à construção do reino de Deus, como mágoas, ressentimentos, inveja, qualquer sentimento inferior que é oposto a essa construção do reino de Deus, que é uma construção de amor? Eu não creio ser possível apenas em uma encarnação essa conquista, porque ela é uma conquista gradativa. Isso é algo que a gente vai adquirindo através da experiência, da vivência. Por quê? Porque o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E como obra divina, é uma obra perfeita. Quando cada um de nós puder dizer, puder afirmar, eu construí em mim o reino de Deus, é porque nesse momento nós nos assemelhamos ao nosso Cristo planetário. É porque nesse momento nós amamos como Ele, perdoamos como Ele, conseguimos viver conforme os ensinamentos dele. Porque o reino de Deus é uma construção, é uma obra divina no coração dos homens, no íntimo do ser. Então agora nós compreendemos o que é o reino de Deus. O reino de Deus é quando eu conseguir construir em mim o sentimento de amor que o Cristo tem. O sentimento de bondade, aquele desejo de ver o meu próximo com os mesmos benefícios que eu desejo para mim. Quando realmente a dor do próximo doer em mim. Quando eu for capaz de amar com toda essa dedicação, com toda essa abnegação, eu construí em mim o reino de Deus. Mas aí, nós voltamos a perguntar, é possível a gente conseguir isso em uma encarnação só?
E aí nós vamos estudar então aquilo que se refere à questão do ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Os povos antigos, eles tinham conhecimento da ressurreição. A ressurreição fazia parte, inclusive, dos dogmas dos judeus, né? Porque eles tinham conhecimento que havia uma vida além desta, mas eles não sabiam como funcionava. Eles não possuíam ainda um conhecimento mais aprofundado sobre isso. E aquilo que eles chamavam de ressurreição é o que o Espiritismo chama de reencarnação. Por quê? Porque ressurreição supõe que é a volta do espírito ao mesmo corpo. Mas o corpo já não é um cadáver quando o espírito o deixa? O corpo, quando vai para debaixo da terra, ele não é destruído? Ele não volta ao pó? Como pode um espírito retornar a esse corpo? É impossível. A matéria daquele corpo se desfaz totalmente e vai se reorganizar em outras formas. Então é impossível o espírito retornar ao mesmo corpo. A ciência comprova isso e o Espiritismo concorda com isso. A reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em um novo corpo. Isso é possível. E nós temos muitos ensinamentos bíblicos que nos falam sobre isso. E nós vamos começar a entender esses ensinamentos. Lá em João, capítulo 3, versículo 1 a 12, há aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, senador dos judeus, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, eu te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que não nascer de novo. Então Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Então, nessa passagem em que Jesus fala que é necessário nascer de novo, nós entendemos o que ele falou. Mas eu queria aqui chamar a atenção para um trecho quando ele diz assim: o Espírito sopra onde quer e não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Se o Espírito fosse criado no momento da concepção, nós saberíamos de onde o Espírito vem. Foi criado junto com o corpo, né? Nós saberíamos que a morte do corpo físico, se o Espírito também morresse, que é para ali que o Espírito foi. Mas Jesus disse que nós não sabemos de onde ele vem. Então aquele Espírito que nasce já vem de algum lugar. E Jesus disse que nós não sabemos para onde ele vai. Então ele vai para um outro lugar. Ele não será destruído. Então a gente já começa a entender aí na fala de Jesus
o que ele está querendo dizer para nós sobre o Espírito viver antes da vida que nós presenciamos e continuar vivendo depois da vida que nós presenciamos. Mas ele disse: eu estou falando das coisas celestiais, vocês não compreendem. Algumas religiões interpretam erroneamente que o termo nascer da água significa o renascer com o batismo, né? Uma espécie de renascimento, o início de uma vida nova, uma mudança de comportamento. Mas é aí que está a importância da gente contextualizar as falas de Jesus àquilo que as pessoas entendiam na época. Porque naquela época as pessoas achavam, eles tinham um conhecimento. Para eles, a vida se originava da água. A água era a fonte de vida. Tanto que lá em Gênesis, a gente encontra termos assim: o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. O firmamento seja feito no meio das águas. Que a água produza animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Então, vocês estão entendendo? Isso está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro da criação. Então, lá se falava sobre todas essas criações, inclusive de pássaros, a partir da água. Então, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que a água era a origem da vida. Então, nós contextualizamos aqui aquilo que Jesus falou. Quando Jesus se referiu à água, ele não falou absolutamente em batismo. Ele estava falando sobre aquilo que as pessoas entendiam naquela época. A água como fonte da vida. Tanto que depois ele afirma que o homem que não renascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ele quer dizer que não renascer no corpo, né? A alma que não renascer em um corpo. Mas isso vai ficando mais claro, isso vai ficando muito mais direto. Essa interpretação, ela é confirmada nessas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas lá em Mateus, no capítulo 12, há uma outra fala de Jesus. E diz assim: e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? E Jesus respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir, porque havia ali uma profecia, né, lá no Velho Testamento, que antes do Messias chegar, Elias retornaria. Existia essa profecia. Por isso que os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas afirmam que importa primeiro vir Elias? Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas Elias não tinha voltado. Então Jesus esclareceu a eles e respondeu assim: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Porém, eu vos digo, Elias já veio. Elias já veio e eles não o conheceram. Olha que interessante. Então Elias já tinha vindo, mas as pessoas não conheceram Elias? E aí Jesus conclui: antes fizeram dele quanto quiseram. E lá na Bíblia diz assim: então compreenderam os discípulos que de João Batista é que Jesus lhes falara. Então Jesus estava afirmando que João Batista era o Elias que as pessoas esperavam vir antes do Messias. Ou seja, João Batista era Elias não ressuscitado, mas reencarnado. Por quê? Porque todo mundo conhecia a família de João Batista ali. Todo mundo conhecia a história da gravidez da mãe de João Batista. Todos viram João Batista nascer, crescer. Conheciam que ele havia nascido ali, a família toda. Ele não tinha nada com o corpo de Elias, mas ele era o espírito de Elias, reencarnado no corpo de João Batista. Mas tem um outro trecho que Jesus confirma isso
novamente. Vejam quantas falas o nosso Cristo deixou para que não ficasse dúvida. Jesus confirma, desde os tempos de João Batista até agora, e quando Jesus falou isso, João Batista ainda vivia, tá? Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. E os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, mais uma vez, Jesus confirmou que João Batista era Elias. E quando Jesus fala assim, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força, ele estava se referindo ao tempo em que João Batista vivia como Elias. Porque Elias usava da força e da violência. Quem não conhece aquela história em que Elias, após desafiar os sacerdotes de Baal, para fazer uma fogueira, os sacerdotes de Baal não conseguiram, mas Elias, clamando a Deus, conseguiu acender uma pilha de madeira molhada, ainda com animais mortos por cima. E o que Elias fez logo em seguida? Pegou a sua espada e matou mais de 600 sacerdotes ali, decepando a cabeça deles, Então Elias usava da violência. Era isso que Jesus estava se referindo. Desde os tempos de João Batista, quando era Elias, o reino de Deus era tomado pela força, pela violência. Jesus afirmou com todas as letras que João Batista era Elias, E quando ele falou isso, ele estava se referindo a João Batista como Elias, A reencarnação, meus irmãos, ela é a prova do amor e da justiça de Deus. Eu, pessoalmente, não consigo compreender nem amor, nem justiça de Deus fora da reencarnação. E eu vou convidar vocês a refletirem comigo. Coloca a imagem para a gente, por favor. Vejam essa primeira imagem. É um garotinho. Ele está no meio de escombros, Parece que é um pós-guerra, alguma coisa assim. É uma criança. Ele deve ter o quê? Entre 4 e 6 anos. Supondo que, vamos considerar aqui que a gente viva apenas uma vida. Só uma. Não há reencarnação. Só para nossa reflexão. Uma criança dessa idade não praticou mal nenhum. Se ela não viveu outra vida, viveu só essa, então ela é um ser inocente. Não praticou mal nenhum, que mal pode ter praticado uma criança de 4, 6 anos de idade. Mas essa criança está ali, sozinha, assustada, vivendo um terror. Talvez os pais estejam mortos, talvez essa criança tenha visto os pais morrerem nessa guerra absurda. É um ser inocente. Como a gente costuma dizer, é um anjo. Que Deus de amor permitiria isso? Que Deus de justiça permitiria que um ser inocente, que um anjo, viesse a sofrer isso? Outra criança, uma menininha, linda, também no meio do lixo, suja, muito suja, cabelo sujo, mãos, pele, rosto, se alimentando de um resto de qualquer coisa, também muito sujo. A gente que tem as nossas crianças em casa, que já teve, talvez cresceram, filhos, netos, sobrinhos, as crianças que nós amamos, a gente consegue imaginar os nossos pequeninos nessa situação, se alimentando de um resto de alimento que a gente não sabe qual a condição que está? Essa criança, se ela vive apenas essa vida, se ela não viveu outras encarnações antes, ela é um anjo. Que mal ela fez para estar sofrendo isso? Para estar ali sozinha, desamparada, abandonada, faminta? Por que Deus, na sua bondade e na sua justiça, iria permitir isso aqui?
uma outra criança, numa calçada, como muitas que tem nesse Brasilzão por aí, sozinha, chorando, descalça, triste, talvez esteja com fome, talvez esteja com medo. A noite vai chegar e ela vai para onde? E se chover? E se fizer frio? E se vierem pessoas más? Como pode um Deus de amor e de justiça permitir isso? Isso dói na alma da gente. É possível que pessoas que não possuem nenhum mal estejam vivendo isso aqui? Pode fechar. Eu poderia ter utilizado aqui diversas outras imagens, mas essas são suficientes. São suficientes para nos comover. E por que eu desejei comover a todos nós com essas imagens? Porque é a partir da comoção que nós vamos compreender a justiça da reencarnação. Não há justiça divina fora da reencarnação. E aí eu pergunto, seria Deus um Deus de amor e de justiça se permitisse que essas crianças inocentes, porque se vive só uma vida, são inocentes, não têm idade ainda para ter praticado nenhum mal? Pode Deus permitir que essas crianças sejam vítimas do descaso, da irresponsabilidade paterna, materna, familiar, da irresponsabilidade de políticos, da corrupção, da crueldade de adultos? Agora fica pior ainda. Pode abrir. Se nós compararmos estas crianças aí com essas aqui, ó, fica pior. Porque essas crianças são crianças felizes, limpas, bem vestidas, bem cuidadas, alimentadas, estão se divertindo, possivelmente vêm de famílias bem estruturadas, que orienta, que ampara, que mima, que dá um banho, dá um alimento, põe na caminha quente e confortável à noite, que acorda com chocolate gostoso pela manhã. Eu vou explicar a vocês por que eu acho que fica pior. Por quê? Será que Deus escolheu estes aqui para ser felizes e os outros para sofrer? É assim que funciona? Porque as pessoas dizem, é a vontade de Deus. Será que realmente é a vontade de Deus? Mas que Deus sádico é esse? É o mistério, né? Gostei, muito bem. Que Deus sádico é esse que escolhe inocentes para sofrerem e determina que outros sejam felizes? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pode fechar, né? Obrigada. Quando nós éramos presidentes do Lions Club, nós fizemos uma festa na Cantina de Maria, Rainha da Paz. Uma festa de Dia das Crianças, lá no alto do Morro Jurupita. E nós estávamos tão felizes assim, a gente estava numa empolgação, né, Zé? Porque a gente ia levar um momento de alegria para aquelas crianças. Aí a gente fez cachorro quente, um monte de lanche gostoso que criança gosta, sorvete, refrigerante, cama elástica, piscina de bolinha, contratamos palhaço para brincar com as crianças. Nós ficamos numa alegria, porque a gente ia dar para aquelas crianças um dia de alegria. Mas nós saímos de lá numa tristeza, numa depressão tão grande, numa tristeza tão grande, porque quando a gente foi ver a realidade daquelas crianças, a nossa ficha caiu. O que é um dia? Quando a criança vem aqui, vai comer um cachorro quente, vai beber um refrigerante, vai brincar numa piscina de bolinha, depois vai voltar para uma casa. Eu não vou nem descrever, mas tinha casas lá que a gente via que as pessoas moravam, que era pior do que casa de cachorro, gente. Tinha casa de lata. E naquela noite, quando eu fui pôr as minhas crianças para dormir, porque as minhas ainda eram pequenas nessa época, eu fiquei muito triste. Porque eu dei banho nos meus filhos, eu dei leitinho quente para os meus filhos, coloquei meus filhos numa cama quentinha, mas eu não parava de pensar naquelas crianças. Então, conversando com uma amiga, ela me disse assim, entenda que cada um está onde deve estar,
Deus não quer que nenhum esteja sofrendo. Mas lembre-se que a cada um será dado conforme a sua obra. Lembre-se que cada um está vivendo aquilo que é necessário para resgatar seus erros. Então é isso que a gente tem que entender. A reencarnação, meus irmãos, ela é uma oportunidade que nós temos de reparar os nossos erros, de resgatar os nossos erros, de aprender aquilo que nós não fomos capazes de aprender. A reencarnação é a justiça divina. Fora da reencarnação é impossível compreender a justiça divina. Cornélio Pires, através da mediunidade do Chico Xavier, tem um poema muito interessante sobre a reencarnação. E aí ele coloca aquele quadro da reencarnação no ambiente familiar, né? Porque quando a gente vai reencarnar, a gente pede o quê? A gente pede para reencarnar como pai dos nossos inimigos ou como filho dos nossos inimigos. Por quê? Porque a gente acredita que a relação pai e filho, mãe e filho, irmão e irmã, marido e mulher, aquela relação familiar, ela é capaz de nos ensinar a amar, de nos ensinar a perdoar o mal que foi feito. Então, quando a gente vai reencarnar, é tudo muito bem planejado. Mas aí, quando a gente chega aqui, a gente já começa a mudar um pouco a imagem. Então, o poema de Cornélio Pires diz assim: você nos pede por carta, meu prezado João, que a gente escreva no tema família e reencarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz de lei. O lar parece uma empresa de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra em 2 sócios. Depois a casa vai indo. O casal, primeiramente, celebra doces afetos. Em seguida, ganha filhos e os filhos arranjam netos. Logo após, é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança, procurando o que precisa. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí, cada berço põe a vida em nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa lembra um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço rogamos a luta que nos apraz, depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. Requisitamos em prece inimigos por parentes e ao revê-los ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes a filha ingrata é aquela jovem sofrida que abandonamos à rua nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, é adversário de outrora cobrando débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário resgatado a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento a prestações de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família, na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo à estaca zero. Parentela é escola santa, sempre que a vemos daqui. Cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente, João. Bacana. São as lições que a reencarnação traz pra gente. A reencarnação é a oportunidade bendita. É por isso que eu falei aqui no começo que o Espiritismo, ele nos dá conhecimento suficiente para
para a gente enfrentar as situações, as adversidades da vida de uma outra perspectiva. Muda o nosso olhar sobre doenças, sobre desafios, sobre o familiar difícil, sobre tudo. A gente entende que aquela dificuldade é uma necessidade que nós mesmos criamos para nós. Não foi Deus, não. Não foi Deus que quis, não. Fui eu que, segundo a minha obra, estou recebendo. Aquilo que eu plantei, eu estou colhendo. Essa é a bênção do Espiritismo. Essa é a bênção da reencarnação. A questão 167 de O Livro dos Espíritos indaga qual o objetivo da reencarnação. E a resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Aí vocês já foram no dicionário procurar o que significa a palavra expiação? Porque a palavra expiação ela tem uma tradução muito interessante. Expiação significa cumprimento de pena. Então, quando a espiritualidade usou essa palavra, expiação, não foi à toa. Nós estamos aqui expiando, ou seja, nós estamos cumprindo a pena daquilo a que nós mesmos nos condenamos. Olha que coisa interessante. Isso é justiça. Isso não é a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é a nossa evolução. Agora, como ela vai chegar, depende de nós. Deus nos dá milhares de oportunidades todos os dias da evolução chegar até nós, da gente conquistar o reino de Deus de forma mais fácil. Aí a gente escolhe o caminho mais difícil. Ele deixa a gente caminhar. Eu já vi pessoas afirmando que não acreditam em reencarnação, usando a seguinte justificativa: a reencarnação não é possível, porque imagina, se eu já vivi tantas e tantas vidas, eu não era para ser perfeita hoje? As pessoas falam assim, né? E esse monte de gente ruim que tem por aí, como que eu vou acreditar que essas pessoas já viveram várias e várias vidas, sendo que elas são ruins? Gente, isso são avaliações superficiais, porque se a gente fizer uma avaliação profunda mesmo, a gente vai ver que aqui no nosso planeta existem diversos graus evolutivos. Existem espíritos encarnados em diversos patamares de evolução moral. Mas aí, se a gente fizer assim uma pesquisinha rápida sobre os costumes lá da Roma Antiga, por exemplo, a gente vai se recordar de quê? Que naquela época lá, quando eles queriam receber alguém com todas as honras, né, com toda a pompa, eles preparavam uma ceia bem farta, bem maravilhosa, mas enquanto eles estavam sentados à mesa ceando, havia ali pessoas lutando, degladiando-se entre si, e todas as lutas só terminavam quando um dos dois morriam. Olha que espetáculo maravilhoso! E ele estava lá, comendo, bebendo, rindo e vendo as pessoas se matarem. Tinha também aqueles espetáculos de morte coletiva que eram feitos nas arenas, quando os cristãos, né, eram jogados aos leões e os corpos eram despedaçados e o povo estava lá urrando: ah, que maravilha! Será que nós não estávamos lá nos satisfazendo com aquelas mortes, com aquelas cenas dantescas? Será que a gente não estava lá, não? Pensando assim, será que nós não melhoramos um pouco? Olha como é a reencarnação, né? No ano de 177, lá na Gália, na região da França, na época do Império Romano, eles estavam entediados. Eles já estavam cansados daquele negócio de ver cristão ser jogado na arena, e leão estraçalhar, puxar braço, perna para um lado, perna para o outro. Aquilo para eles virou uma coisa comum. Ah, tem graça mais não, todo dia eu vejo um leão destroçando um cristão. Vamos fazer um negócio diferente, gente, porque nós vamos receber aí uma figura muito importante. Vamos fazer uma coisa diferente, né? O que vocês acham? Vamos fazer um sacrifício bem grande. Vamos colocar pelo menos 1000 pessoas na arena amanhã para receber a nossa visita ilustre. Quem que aí quer ajudar a sair caçar cristão aí para jogar na arena? Aí aquele monte de gente, né? Centenas de pessoas se candidataram. Ah, eu vou. E naquela noite,
eles capturaram mais de 1.000 pessoas, entre mulheres e crianças cristãs, e eles iriam inovar. Lian só já estava uma coisa muito sem graça, né? Então eles resolveram inovar, colocaram aquelas 1.000 pessoas ali no meio da arena, fecharam ao redor com um exército armado para impedir que aquelas pessoas escapassem. E colocaram ali líquidos inflamáveis, madeira, e começaram aquela fogueira com mais de 1.000 pessoas. E aí os animais velhos, eles ainda pegavam, jogavam por cima ali também, que dificultava mais ainda a fuga das pessoas. Foi um espetáculo de horror. As pessoas morrendo queimadas ali, gritando, implorando por uma misericórdia que não existia. E aquelas pessoas em volta delirando com aquele espetáculo inovador. Vejam como é a justiça da reencarnação. Quase 18 séculos se passaram sobre essa noite tenebrosa, sobre essa cena dantesca. Mas a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis por aquelas mortes e reuniu todos eles para uma dolorosa expiação no dia 17 de dezembro de 1961, em Niterói, onde ocorreu o maior incêndio da história no Gran Circo norte-americano, que deixou 503 mortos. Esses 503 mortos foram aqueles que saíram capturando as pessoas para morrer. Essa história ela é relatada pelo nosso irmão Humberto de Campos. A justiça da reencarnação. Talvez se eles não tivessem passado por isso, eles não se perdoariam. Porque a maior vantagem da gente expiar os nossos males, aquilo que a gente faz de ruim, é que depois a gente fica em paz com a nossa consciência. Porque é a consciência que nos acusa. Há uma passagem linda, um diálogo muito bonito entre Simão Pedro e Jesus. Porque Simão Pedro presenciou quando eles prenderam Tiago, né? E Simão Pedro presenciou a morte violenta de Tiago. E aquilo abalou ele demais. Ele ficou profundamente triste. E ele regressou lá para a casa do caminho, profundamente abalado. Então Simão chora sozinho. E ele naquele momento desejou ouvir Jesus. E então Jesus surge para ele. Simão ajoelha-se e grita: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Nosso nome é pisado, o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. O mestre aproximou-se e disse-lhe com carinho, afagando-lhe os cabelos: Esqueceste, Simão, que quem quiser vir a mim deve carregar a própria cruz? Simão disse: Senhor, em lágrimas, eu não renego o madeiro, mas eu clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós, de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu sereno como outrora: Jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver. E Amenabe, Senhor, que punição a dele? Se armou escuro laço tramando-nos a perda. Esqueçamo-la em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. Mas, Senhor, e Joaquim Ben-Madi, não foi ele talvez o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos nós atraiçoa, com que horrenda aflição ele pagará os seus delitos? Jesus disse: foge de condenar, Simão, Joaquim vai viver. E Amós, Senhor, o falso Amós, que ganhou por nos vender. Jesus respondeu: ouvidemos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei vil, que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Mas Jesus,
sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: repito-te outra vez, quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso, e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Simão baixou a face, banhada de pranto, mas ergueu-a em seguida para mais uma indagação. O Senhor, entretanto, já não estava mais ali. Esse diálogo está no livro Conto desta e de Outra Vida, do nosso irmão X, Humberto de Campos. O que Jesus disse ali? Todos aqueles que fizeram mal, eles vão viver, eles reencarnarão e a vida cobrará deles aquilo que eles semearam. A reencarnação é a justiça e o amor de Deus, nos permitindo o restabelecimento da paz às nossas consciências sofridas pelo remorso do mal praticado, ainda que a gente não se recorde. Ainda que a gente não se recorde, é a hora de confiar em Deus. Eu sei que se eu estou passando, é porque eu devo. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E que Jesus nos abençoe. Vamos nesse momento, então, fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos com essas palavras hoje, proferidas pela nossa companheira. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos no orbe terreno, sensibilizando os nossos corações com as lições do Cristo, para que busquemos antes de qualquer reação o bem, a caridade, o amor ao próximo. Que nós saiamos desta casa com a certeza de que buscando a felicidade encontraremos com Jesus. Que Ele seja sempre a luz da nossa vida, a luz do nosso caminho, e que possamos ser cristãos verdadeiros. Que assim seja.